Oi, esse é o meu segundo vídeo do meu canal que eu tenho há 15 anos e comecei a postar agora, com o objetivo de compartilhar os últimos 29 dias com 29 anos. E aí eu vou falar hoje sobre coisas que eu faço hoje em dia e que eu gostaria de ter começado a fazer muito antes, talvez na adolescência, e que fazem muita diferença na minha rotina. Eu acho que se eu pudesse resumir esse vídeo, seria coisas que eu teria começado a fazer há 15 anos atrás, com 15 anos, relacionada à rotina que me ajudam muito hoje em dia, né? Que fazem com que muitas coisas funcionem bem. Eu vou colocar o microfone aqui agora, porque enquanto eu vou falando sobre essas coisas, eu vou exercitar minha habilidade de fazer maquiagem. Eu gosto de, em qualquer momento, ficar passando álcool na mão para fazer as coisas. Já passei um pouquinho de hidratante no rosto. E eu vou começar com um corretivo, mas vamos ao que interessa. Preciso olhar no espelho para poder conseguir fazer. Mas uma das coisas, acho que a primeira delas, mais importante, é ter um diário. E é engraçado que um diário ele parece muito coisa de adolescente, né? E eu me lembro de ter tido, eu acho que na pré-adolescência, mas era mais para ficar escrevendo coisas do dia a dia. E eu acho que se eu tivesse utilizado de forma mais estratégica, como eu faço hoje em dia, teria sido uma ferramenta poderosíssima. Por quê? Hoje em dia, eu utilizo o diário da seguinte forma. Eu faço uma anotação, um resumo de como foi o meu dia. E aí, no final, eu coloco quais foram os sentimentos que eu tive, coloco também algum acontecimento, caso tenha tido, né, algum acontecimento negativo e como eu reagi a isso, o que eu fiz de muito positivo, o que eu gostaria de ter feito melhor e qual é a principal tarefa que eu preciso fazer no dia seguinte. Veja que eu tô falando de diário, né? E comecei dizendo que eu colocaria, além de um resumo de como foi meu dia, todos esses pontos que eu citei, porque eles se conectam, né? Quando eu falo, escrevo o que aconteceu, eu consigo conectar com como eu me senti em relação a esses acontecimentos, como eu reagi, e a partir disso a gente consegue identificar padrões, né? Que estão conectados também com essa forma de enxergar você mesmo e saber quais são os seus gatilhos, quais são as suas crenças e a partir disso, conhecendo, né, e identificando esses padrões, você consegue lidar melhor com as coisas. Então, na adolescência,
eu acho que isso teria feito muita diferença na minha vida, né? Há 15 anos atrás. Eu dei uma pausa no vídeo, que a ideia desse vídeo é ele ser uma conversa, como se eu estivesse dando um conselho, talvez, para mim mesma. Mas como eu não posso fazer isso, então esse conselho vai para pessoas, mulheres de 15 anos ou não, que ainda vão chegar nos 30, né? Porque eu acho que a gente idealiza essa nossa versão do 30, a idade do sucesso, e isso acaba motivando também a querer melhorar, acho que ser a sua melhor versão, né? É uma coisa que tem me motivado bastante. E aí eu decidi parar o vídeo para ver se estava no ângulo correto, que eu estava tendo a sensação de que talvez estivesse muito perto e eu estava certa. Então, tô tendo uma diferença pequena, mas considerável do primeiro take que eu fiz com esse segundo agora. E deixa eu ver aqui na minha cola qual seria o próximo item dessa lista. Que a princípio seria uma dica ou um conselho durante esses 29 dias, ou seja, esse seria o conselho 29, mas levando em consideração que ontem, quando eu gravei o primeiro vídeo, de 30 dias antes dos 30, eu falei algumas coisas que podem ser dicas e conselhos também. E eu acho que eu não conseguiria falar um só por vídeo, dependendo, né? Às vezes pode ser uma coisa mais complexa, então dá para falar bastante, mas nesse caso eu decidi trazer mais algumas coisas, né? E a segunda seria tomar sol. Por mais que pareça uma coisa boba e normal demais para se falar como um conselho, eu acho que eu não fazia muito isso quando eu era mais nova e eu percebo que hoje em dia faz bastante diferença no meu dia a dia. Oi, tudo bem? Faz bastante diferença tomar um solzinho de manhã ou à tarde, enfim. Eu não sei explicar, mas eu sinto como se eu ficasse um pouco mais disposta, e vitamina D, eu acho que é vitamina D, né, do sol, é muito importante também e às vezes a gente está se sentindo um pouco, sei lá, cansada, deprimida, principalmente na adolescência isso acontece, né, às vezes é uma fase que acho que todo mundo experimenta um pouco essa coisa de o mundo não me entende e aí às vezes tá meio irritado com tudo e com todos e eu acho que se eu tivesse tomado sol quando eu era adolescente, talvez eu me sentisse mais disposta em alguns momentos. E a terceira dica barra conselho é fazer uma lista de tarefas. Acho que pegando um gancho do que eu falei na primeira dica, que é no final da sua página ali do dia você colocar qual a principal tarefa do dia seguinte, não só colocar a principal tarefa, mas destacar ela, né, essa tarefa como a principal que você precisa fazer no dia seguinte, mas também colocar outras tarefas que você
considera importante, o que você gostaria de fazer no dia seguinte, é claro, de uma forma mensurável. O que eu quero dizer com isso? De uma forma que você não se sobrecarregue, porque é importante fazer o que precisa ser feito, mas de uma forma realista, eu diria assim. Não vai colocar um monte de coisas, porque no final pode ser que esse excesso e não conseguir concluir todas essas tarefas que você colocou pode te frustrar. Então, seja objetiva, né? Coloque tarefas importantes que precisam ser feitas e tire um tempo para fazer cada uma delas. Determine um tempo. Nossa, as maritapas estão animadas hoje. Mas eu acho que é isso. E eu acabei de perceber que eu esqueci o que eu estava fazendo aqui. Eu acho que é uma coisa que também faria muita diferença para mim na adolescência, porque eu era um pouco desorganizada. E esse é um dos pontos que eu quero trazer no meu vídeo, essa minha mudança, minha transformação. Eu acho que eu sempre pensei demais, tinha muitas ideias, só que uma mente criativa, ela precisa ser organizada. E nem sempre isso acontece, mas o que eu tô querendo dizer é que você pode ser uma pessoa criativa, que pensa muito, mas você precisa tirar um momento e anotar essas coisas, organizar essas coisas. E às vezes eu tinha a sensação de que eu esquecia muito as coisas, ou eu preciso fazer isso tal hora, preciso tomar remédio tal horas. E aí eu usava, acho que a minha cabeça muito com a função de lembrete, de guardar informações. Acho que eu colocava post-its dentro da minha cabeça e achava que isso era o suficiente. E na verdade, hoje em dia, para guardar informações, eu uso ferramentas, né? Eu gosto muito do Notion, por exemplo. Então, eu uso mais a minha cabeça para pensar, ao invés de ficar tentando guardar as informações, porque essas ferramentas que existem hoje são para isso, né? Claro que há anos atrás existiam ferramentas que não são as mesmas de hoje, mas que cumpriam aí uma função parecida, né? E deixa eu ver aqui qual seria o próximo item da nossa lista. Tirar um momento para você. Hoje, eu considero o momento de, por exemplo, no final do dia tomar um banho, sentar, assistir alguma coisa que eu gosto, como um momento para mim. Mas, como eu sou casada, por exemplo, né, nesse cenário, né, que talvez você não esteja, mas eu tenho o meu dia, na verdade. Eu coloquei que tem um momento para você, porque às vezes pode ser que você não consiga, por exemplo, tirar um dia para você. E isso foi um sonho para mim durante muitos anos, porque eu tive a experiência de trabalhar alguns anos de sábado, eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, o que foi muito positivo também, mas eu acabei trabalhando de sábado por muito tempo. E aí o meu sonho era ter o sábado como meu dia livre, porque o domingo eu usava mais para descansar. E acabava que era só para descansar mesmo, porque a rotina do dia a dia da semana era estudar, trabalhar, então acho que no domingo não sobrava muito espaço para
fazer uma coisa que eu gostava, né? E hoje, no sábado, que eu chamo de o meu dia, eu saio de manhã, geralmente eu vou fazer as minhas unhas, minha sobrancelha, não todo sábado, né? Mas as unhas praticamente todos os sábados. E depois eu vou para minha aula de dança, que foi um divisor de águas na minha vida, que eu não coloquei aqui nessa lista, mas eu acho que toda mulher deveria dançar, deveria fazer alguma dança, além de atividade física, claro. Mas no sábado, esse é o meu momento. Eu vou para aula de dança, aí depois, sei lá, eu passo no shopping, tomo um açaí, faço alguma compra ali de mercado, enfim, volto para casa. É claro que não são todos sábados que são esse mesmo roteiro, né? Apesar de eu gostar, depois que eu me descobri uma pessoa organizada, eu gosto dessa sequência previsível das coisas, mas o que eu quero falar é, com tudo isso que eu disse, tem um momento para fazer uma coisa que você gosta. Isso faz muita diferença e recarrega suas energias para começar a nova semana, né? E sobre a dança, como eu falei, eu acho que foi um divisor, eu não acho, eu tenho certeza, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu consigo com a dança exercitar várias coisas, coisas que eu já entrei como objetivo para exercitá-las, mas coisas que eu nem imaginava, né? Eu tenho percebido que a minha coordenação motora melhorou, que a forma de gesticular melhorou, de me gesticular melhorou, né? Eu consigo andar de salto agora de uma forma que eu gosto, porque eu me sentia desconfortável andando de salto, então eu consigo andar de salto agora e eu tô bem feliz com isso. Eu acho que a minha postura também melhorou, que é uma coisa que desde sempre eu queria melhorar. Sempre tive essa queixa e não era um objetivo principal quando eu comecei a fazer dança, né? Hoje eu faço estileto, a modalidade de dança que eu faço é o estileto, mas eu experimentei já a dança do ventre, chair dance eu gosto muito também, pole e dança do ventre, não sei se eu falei. Mas eu acho que, apesar de não, como eu disse, não estar aqui na lista, eu acho que é uma coisa que eu falaria para todas as mulheres. Façam algum tipo de dança. Eu, por exemplo, hoje me encontrei mais no estileto, me identifico muito mais, mas para eu chegar no estileto, eu testei outras danças, né? E acho que isso é legal também. Eu percebi que eu não consegui terminar a maquiagem, porque eu tava bem concentrada no que eu tava falando. Mas um conselho também que não tá aqui e eu acabei de pensar é que blush, um blush que combine com você, um iluminador e um gloss
podem fazer bastante diferença. Eu acho que são as 3 coisas preferidas que eu gosto de usar. E vai ser assim que eu vou terminar esse vídeo. Passando esse gloss e um iluminador, porque a minha intenção era terminar tudo que eu tinha para falar enquanto eu finalizava a maquiagem. Mas, como eu tenho aprendido também, às vezes a gente precisa improvisar. Mais um conselho. E não necessariamente improvisar significa que não seja da forma que eu imaginava, ou que você imaginava. Porque improvisando, às vezes a gente descobre que esqueceu de passar a esponjinha para tirar o excesso do corretivo. Mas eu finalizo esse vídeo então com um convite para você assistir o meu próximo vídeo, que é o dia 28, tendo 29 anos pela última vez.